queridas, sejam todas muito bem-vindas aqui nesse canal. Meu nome é Laura Grigolin, se você já me conhece, seja muito bem-vinda de novo. E se você não me conhece ainda, se você não conhece o conteúdo aqui do canal, o nosso maior objetivo aqui é trabalharmos o nosso desenvolvimento pessoal e também o nosso desenvolvimento em relação à nossa alimentação e a forma com que a gente se alimenta, a forma com que a gente se nutre. Se esse é um conteúdo importante para você, se você está afim realmente de tirar as vendas dos olhos, achando que todo problema alimentar que nós temos, a raiz é da alimentação, esse canal aqui é para você. Juntas, eu vou estar sempre te guiando para que você consiga ir compreendendo o que está por trás ali do teu relacionamento com a comida, o que está por trás do teu comportamento com a comida. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como muitas vezes o tipo de alimentação que a gente tem, mas principalmente a forma com que a gente escolhe na hora de ter uma alimentação ou de seguir um plano alimentar ou até de seguir um profissional, né, de pedir ajuda, como essas formas muitas vezes que a gente acaba tendo, desenvolvendo no processo do emagrecimento, como isso muitas vezes acaba atrapalhando muito o nosso processo, tanto do emagrecimento mesmo, mas principalmente acaba atrapalhando o nosso processo no dia a dia, de uma vida normal, né? Porque não é normal a gente viver de dieta. A pessoa que tem essa necessidade, a pessoa que vive de dieta, é uma pessoa que está, de certa forma, desequilibrada ali dessa questão de alimentação saudável, mas de uma forma, assim, um pouquinho mais difícil, que precisa ter um olhar um pouquinho mais profundo, porque viver de dieta não é saudável. A saúde está em a gente conseguir ter um equilíbrio, e esse, se não é a tua realidade hoje, deve ser a realidade que você tende a buscar. Então, viver de dieta não é normal. A dieta é o estilo da alimentação que a gente modifica ali, né? O ideal é que a gente fique no máximo um mês com essa alimentação ali diferente. Porque a gente tende sim a querer voltar, né? O nosso corpo tende a voltar àquele hábito antigo. E se a gente permanece por muito tempo, ainda mais se a dieta for mais restritiva, se for uma alimentação onde a gente acaba excluindo alguns alimentos, então tudo isso acaba podendo trazer uma consequência muito séria para o nosso corpo. Mas, além dessa questão nutricional, além da questão da saúde do corpo, a gente entra na questão da saúde das emoções, da saúde da nossa psique, sabe? Porque estar em restrição alimentar, ainda mais se você é uma pessoa que já fez várias dietas ao longo da vida, isso significa que você tem uma relação com a alimentação um pouco que conflituosa ou um pouco que difícil. Porque se a tua relação com a comida fosse ok, possivelmente você não estaria vivendo muitas vezes de dieta na tua vida, né? Talvez até tu faria sim, tu poderia fazer uma dieta de vez em quando, mas esse não seria um problema para você. E o porquê que eu trouxe esse tema hoje? Porque eu estava em atendimento esses tempos atrás, com uma pessoa que já passou por vários profissionais. Essa pessoa já emagreceu, já engordou, já fez vários processos. E ela me falou, depois de um tempo nosso de acompanhamento, ela me falou assim, nossa, tô fazendo isso, isso e isso, e eu não tô sentindo fome. O que será que é por causa da minha alimentação? E aí eu me recordei muito desse histórico ali que ela contava, porque principalmente na última vez que ela emagreceu uns 18 quilos, mas acabou engordando 30. Então, na última vez que ela emagreceu, ela me contou, né, antes de estar comigo, ela me contou que ela tinha emagrecido porque ela tinha feito segundo ela, né, uma reeducação alimentar com esse profissional. Mas quando a gente foi ali conversando e eu fui compreendendo que tipo de reeducação alimentar ela tinha feito, eu pude perceber que, na verdade, ela não tinha feito uma reeducação alimentar. O que ela fez foi, sim, aprender, ela colocava ali as quantidades de alimentos que ela podia comer, ela começou a reduzir as calorias, mas ela não fez realmente um trabalho de reeducação alimentar. Porque quando a gente fala de reeducação alimentar, eu não estou falando necessariamente apenas do meu alimento.
a forma com que eu me alimento, as crenças sobre o meu alimento, as emoções que eu tenho sobre o meu alimento, sobre a comida, sobre as refeições, sobre a comida como um todo. Isso tudo precisa também ser olhado, ser visto, muitas vezes ressignificado, porque a gente pode ter N razões de estar comendo, né? Então, quando eu olhei para ela, olhei para o processo que ela tinha feito lá atrás, eu falei, disse, olha só, você na verdade, tu não fez uma reeducação alimentar. O que tu fez foi um acompanhamento com um profissional, reduzindo as quantidades dos alimentos que você mesma que você estava comendo no teu dia a dia. Mas por que deu certo para ela na época? Porque a gente tem, né, os tipos de pessoas e ela é um tipo de pessoa que precisa ter ali do lado alguém, de certa forma cobrando, de certa forma lembrando, ou muitas vezes também, né, a gente tem pessoas que então vem num lugar onde eu preciso ter esse apoio do profissional, eu preciso saber que se eu precisar de ajuda, esse profissional vai estar ali para me ajudar. Então, ela é uma pessoa assim, ela precisa ter essa pessoa ali do lado dela. E o processo de emagrecimento deu certo, porque, claro, ela reduziu as quantidades de alimento, então acabou emagrecendo, porque se a gente reduz o que come hoje, a gente acaba emagrecendo, mas qual foi o ponto, então, que fez ela aumentar de novo o peso? E até aumentar mais, né? A gente sabe que, geralmente, pessoas que fazem dieta, aquela questão que fala, né, o efeito sanfona, pessoas que fazem realmente ali uma questão de emagrecimento, tendem a aumentar novamente o peso. E se eu aumento novamente esse peso, eu posso aumentar ali 2 vezes mais o peso que eu emagreci, até 3 vezes mais o peso que eu emagreci. Então, por isso que a gente fala que é tão perigoso, né? Na verdade, não é um perigo, ai meu Deus, é um perigo. É uma questão de realmente, quanto mais controlada a gente conseguir desenvolver essa relação, quanto mais pacífica, quanto mais tranquila for essa relação com o alimento, com a forma com que a gente se alimenta, melhor é. Pois bem, qual foi o ponto aí que fez com que eu trouxesse para ela essa questão de será que a forma com que tu te alimentou, será que foi a melhor opção? Quando a gente olha, né, para o ponto de comer menos, eu como menos, então eu vou emagrecer, mas não necessariamente esse comer menos está nutrindo o meu corpo. Calma que eu vou explicar e vai fazer bastante sentido. A gente acabou esquecendo nos últimos anos, parece, né, que nós somos um corpo, é como se fosse um carro, gurias. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, né? Então, o carro, não adianta eu ter o carro mais lindo, mais chique, mais potente do mundo. Vamos imaginar que esse carro é a gasolina, tá? Mas se for elétrico, também serve a mesma coisa. Mas esse carro a gasolina, ele não adianta ser o carro mais lindo do mundo e ter apenas a gasolina, ou ter apenas o óleo, ou ter apenas o líquido de freio, ou ter apenas a água do radiador. De nada adianta se eu não tenho esse conjunto de nutrientes, ou seja, de combustíveis e de, sei lá, o que fala sobre o líquido do radiador. Não adianta eu não ter o conjunto de peças necessárias que o meu carro não vai funcionar. E nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, né, eu lembro de eu ser pequena, eu já desenvolvi anorexia há muito tempo atrás, e nesse processo, quando eu estava com comportamentos anorexígenos, eu acabar vendo, assim, né, sobre a dieta. Então, a gente já vem nessa questão de dietas, de corpo, de exigências, de tipo de comida, há muitas e muitas décadas. De nada adianta, gurias, a gente seguir uma dieta, a gente seguir uma redução, então, de quantidade, seja lá o que você optar por fazer, se a gente não aprende a realmente e verdadeiramente nutrir o nosso corpo. Porque o nosso corpo nada mais é do que... Nada mais é não, né? O nosso corpo é como se fosse aquele carro. Então, não adianta eu colocar o que eu quiser colocar no carro se eu não colocar tudo que o carro precisa, ou ele não vai funcionar, ou ele vai funcionar e daqui a pouco, minutos depois ou tempos depois, ele vai estragar. E isso acaba acontecendo com o nosso corpo também. Ultimamente, a gente tem a questão também do nosso trabalho, né? A gente passa muitas horas trabalhando, acaba comendo alimentos mais práticos, alimentos mais rápidos, geralmente são esses alimentos mais industrializados.
E isso tudo faz com que a gente perca muito nutriente. Então, se eu não estou dando o nutriente que o meu corpo realmente precisa, o meu corpo ele vai acabar estando, além da questão não saudável, que pode desenvolver inclusive uma desnutrição, independente do peso, tá? Porque às vezes a gente tem o peso ok, mas nós não temos os nutrientes necessários para o corpo. Então, o meu corpo fica desnutrido. Então, além desta questão da nutrição do nosso corpo, e isso acaba sendo um problema porque se meu corpo não tem o nutriente que ele precisa, ele acaba disparando sinais para eu buscar comida. Então, eu não tô dando o nutriente que o meu corpo precisa, ele fica emanando sinais para que eu vá buscar comida. Essas comidas, geralmente são comidas mais rápidas, né? Ele não fica me dizendo assim, né? Vai lá no mercado, compra uma carninha, corta a carninha, faz de determinada forma. Ele não fica me mandando esses sinais. Ele emana sinais para que eu tenha uma alimentação rápida. Por que ter uma alimentação rápida? Porque quando eu tenho uma alimentação rápida, rapidamente eu coloco de volta esse nutriente que ele tá sentindo falta. E aqui é um problema, a gente chama isso de fome oculta, tá? Então, quando eu sinto fome, mas é porque tem atrás ali uma ocultação de uma falta de vitaminas e minerais. Além desse problema acontecer realmente quando a gente não dá o nutriente que o nosso corpo precisa, quando a gente entra com pessoas, né? Então, eu não sei como que é a tua relação com a comida, mas geralmente as pessoas, ainda mais se você tá nesse conteúdo, se tá consumindo esse vídeo, eu acredito que você seja uma das pessoas. Geralmente as pessoas têm ali uma dificuldade de controle alimentar, tem uma dificuldade ali de relação realmente, de relacionamento com a comida. E o que isso faz? Isso pode agravar. Então, se eu não tô nutrindo o meu corpo, se ele fica mandando sinais de fome oculta, vai buscar comida, e eu acabo não percebendo isso no meu corpo, se eu acabo não sentindo, não identificando realmente, nossa, é porque eu não comi direito hoje, ou é nossa, é porque eu tô de TPM, ou é nossa, porque eu tô doente, meu corpo tá tendo um gasto maior ali energético. Então, se a gente não está realmente atento, coisa que geralmente a gente não está atento, a gente acaba descontando isso em outras emoções. E aí acaba, gurias, virando uma bola de neve. Porque eu já tô sentindo fome, meu corpo já não tá muito legal, eu já tô com essa fome oculta, aí minhas emoções ali estão meio bagunçadas, então o troço ali mistura e não tem como eu conseguir controlar a minha alimentação se eu não aprender a nutrir o meu corpo. Porque se você tem dificuldades de verdade, de relacionamento com a comida, se você tem ali um comer emocional ou talvez até uma compulsão alimentar, se você não aprender a nutrir o teu corpo, você não consegue controlar esse impulso, porque isso é muito maior. Esse impulso é extremamente maior do que você. Não tem como a gente controlar se a gente não aprende a dar para o corpo o que ele realmente precisa. Eu só consigo controlar o que meu corpo quer quando, na verdade, não é nem o corpo que quer, né? Porque aí a gente tá falando uma questão ali de comportamento, ou a minha emoção, que é ali, né, o comportamento, ali uma questão de equilíbrio emocional, de equilíbrio energético nosso. Não tem como eu fazer esse equilíbrio se eu não aprender a nutrir primeiramente o meu corpo. Além da questão, então, toda de metabolismo, de ajudar na questão de acelerar o meu metabolismo, né? Porque o metabolismo, ele precisa de alimentos chaves para ser acelerado. Não tem como eu realmente conseguir controlar a quantidade de comida se eu não aprendo a nutrir o meu corpo. Então, ser nutrida, estar nutrida é muito mais do que só comer. Alguns pontos que podem atrapalhar esse processo, sabe? Então, o tipo de alimentação, como eu falei, né? Se você tem uma alimentação que você acaba ali ficando o alimento muito tempo ali cortado, muito tempo exposto, isso tudo a gente acaba realmente tendo perdas de alguns nutrientes. E também se a gente tem uma alimentação mais industrializada do que uma alimentação mais fresca. É claro, né, que quando a gente fala sobre alimentação, quando a gente fala sobre rotina, você não pode largar o teu trabalho para estar em casa plantando o teu próprio alimento, porque daí tu sabe a qualidade do solo, ou ali cozinhando todos os dias, talvez essa não seja a realidade para você.
E tá tudo bem, porque a gente tem que dançar conforme a música, a gente tem que ir conforme a sua realidade também. Então, para isso é necessário, se esse for o seu caso, para isso é necessário um outro passo extremamente importante para nós, inclusive sobre o emagrecimento e também sobre a relação com a comida, que é a gente aprender a ouvir e a sentir o nosso corpo. O nosso corpo vai dar sinais de cansaço, de irritabilidade, uma coceirinha na pele, um cabelo que cai, um intestino que tá preso, uma vontade maior de determinados alimentos, que nem doces ou farinhas. O nosso corpo, ele sempre vai dando sinais. E esses sinais, na grande maioria das vezes, eles também nos mostram carências, onde então a gente entra com os suplementos ou com os complementos alimentares, né? Cápsulas, pós, enfim, depende de cada necessidade. Porque muitas vezes a gente acaba não tendo realmente através da alimentação. Então, nossa, eu não tenho, Laura, como cozinhar todos os dias. E tá tudo bem, tá, gente? Tá? Então, o teu corpo vai precisar de outras formas. Mas, para eu saber o que é que meu corpo precisa, eu preciso realmente ir para esse outro ponto, que é eu aprender a me ouvir, eu aprender a me sentir. Eu não tenho como compreender a questão do meu corpo se eu não aprender a dar esse passinho para trás. Para trás, não para trás de regressão, para trás eu digo de calma. Abre espaço para você sentir você mesma. Dá esse distanciamento ali dentro para você começar a identificar o que eu tô sentindo no meu corpo, esse cansaço. Talvez tu já tenha até um diagnóstico médico de alguma coisa, ou talvez tu tenha feito um exame de sangue e você tenha identificado alguma carência ali. Mas quando a gente fala sobre cortar alimentos, cortar, de reduzir porções, nós precisamos ser muito cautelosas. Porque se você precisa reduzir porção, primeiro você precisa olhar que você precisa aprender a nutrir o seu corpo, a dar realmente o que teu corpo precisa. Porque senão aquele nutriente que não tá aqui dentro, aquele nutriente que não tá sendo colocado, né? Que o teu corpo tá tendo uma falta, o teu corpo fica emanando sinais, sim, e aí fica aquela briga de eu emagreço por um tempo até que eu escondo todos os meus sinais porque eu tô ali empolgada ou porque eu tô com raiva de não ter conseguindo emagrecer, seja a emoção que te desperte essa questão de você buscar o emagrecimento, mas enquanto você não aprender a ouvir durante esse período que tu estás ali realmente disposta e disponível a fazer diferente, vai dar certo. Depois você tende a voltar ao padrão anterior. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, principalmente que tenha acordado você a olhar além dos rótulos, a olhar além da questão ali de eu estou tomando isso, ou eu estou fazendo aquilo, o que eu tenho que fazer, ou eu tenho que comprar alguma coisa, que hoje em dia também é modinha a gente ficar comprando as coisas, né, em academias, enfim, para que você consiga entender de que quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa começar com o beabá, a gente precisa realmente começar com o básico. Se esse vídeo fez sentido para você, eu já peço para você deixar o seu like, para você talvez compartilhar com alguém que vá fazer sentido, que vá ajudar outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque tudo que vocês fazem ajuda o YouTube a compreender que esse vídeo é legal, que o canal é bom, e isso faz com que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Deixa também para mim aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, porque isso também me ajuda a ter ideias, a ter pensamentos e gravar mais conteúdos para te ajudar na tua relação com a comida, no teu desenvolvimento pessoal e nesse olhar além da comida. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.